Bom dia, e hoje a nossa leitura é dos capítulos 8 e 14 do Evangelho de São Lucas. Piedosas mulheres acompanham Jesus, capítulo 8. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o assistiram com as suas posses. Parábola do semeador. Havia se reunido uma grande multidão entre pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele lhes disse essa parábola. Saiu o semeador a semear a sua semente, e ao semear parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho e, tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinhos e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu fruto 100 por 1. Dito isso, Jesus acrescentou, alteando a voz: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe a significação dessa parábola. Ele respondeu: A vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala por parábolas, de modo que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Eis o que significa essa parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus que acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo e na hora da provação a abandonam. A que caiu entre os espinhos, esses são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. A que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com coração reto e bom, retêm-na e dão fruto pela perseverança. Lâmpada que deve brilhar. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso ou põe debaixo da cama, mas a põe sobre um castiçal para iluminar os que entram. Porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta. Vede, pois, como é que ouvis, porque ao que tiver lhe será dado, e ao que não tiver até aquilo que julga ter lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele lhes disse: Minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e a observam. A tempestade acalmada. Num daqueles dias ele subiu com seus discípulos a uma barca. Disse ele: Passemos à outra margem do lago. E eles partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu, desabou então uma tempestade de vento sobre o lago, a barca enchia-se de água e ele se achava em perigo. Aproximaram-se dele então e o despertaram com este grito: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Levantou-se ele e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmassem. E se acalmaram e logo veio a bonança. Perguntou-lhes então: Onde está a nossa fé? Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: Quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? O possesso de Genezaré. Navegaram para a região dos Genezarenos, que está defronte da Galiléia. Mal saltou em terra, veio-lhe ao encontro um homem dessa região, possuído de muitos demônios. Há muito tempo não se vestia nem parava em casa, mas habitava no cemitério. Ao ver Jesus, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Por que te ocupas de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois há muito tempo que se apoderava dele e guardavam-no preso em cadeias e em grilhões nos pés, mas ele rompia as cadeias e era impelido pelo demônio para os desertos. Jesus perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque eram muitos os demônios que nele se ocultavam, e pediam-lhe que não os mandasse ir para o abismo. Ora,
Andando ali e pastando no monte uma grande manada de porcos, rogaram-lhe os demônios que lhe permitisse entrar neles. Ele permitiu. Saíram, pois, os demônios do homem e entraram nos porcos, e a manada de porcos precipitou-se pelo despenhadeiro impetuosamente no lago e afogou-se. Quando aqueles que os guardavam viram o acontecido, fugiram e foram contá-lo na cidade e pelo campo. Saíram eles, pois, a ver o que havia ocorrido. Chegaram a Jesus e acharam a seus pés sentado, vestido e calmo, o homem de quem havia sido expulso os demônios, e tomados de medo, ouviram das testemunhas a narração desse exorcismo. Então, todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande temor. Jesus subiu à barca para regressar. Nesse momento, pediu-lhe o homem de quem tinham sido saídos os demônios para ficar com ele. Mas Jesus despediu, dizendo: volta para casa e conta quanto Deus te fez. E ele se foi, publicando por toda a cidade essas grandes coisas. A filha de Jairo, cura de uma doente. À sua volta, Jesus foi recebido por uma multidão que o esperava. O chefe da sinagoga, chamado Jairo, foi ao seu encontro, lançou-se aos pés e rogou-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única de uns 12 anos que estava para morrer. Jesus dirigiu-se para lá, comprimido pelo povo. Ora, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com médicos todos os seus bens sem que nenhum a pudesse curar, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto, e no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que com ele estavam disseram: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Jesus replicou: alguém me tocou porque percebi sair de mim uma força. A mulher viu-se descoberta e foi tremendo e prostrou-se a seus pés, e declarou diante de todo o povo o motivo por que o havia tocado, e como logo ficara curada. Jesus disse-lhe: minha filha, tua fé te salvou, vá em paz. Enquanto ainda falava, veio alguém e disse ao chefe da sinagoga: tua filha acaba de morrer, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus o ouviu e disse a Jairo: não temas, crê somente, e ela será salva. Quando Jesus chegou à casa, não deixou ninguém entrar com ele, senão Pedro, Tiago, João com o pai e a mãe da menina. Todos, entretanto, choravam e se lamentavam. Mas Jesus disse: não choreis, a menina não morreu, mas dorme. Zombavam dele, pois sabiam bem que estava morta. Mas, segurando ele a mão dela, disse em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-lhe a vida e ela levantou-se imediatamente. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram tomados de pasmo. Jesus ordenou-lhes que não contasse a pessoa alguma o que se tinha passado. Capítulo 9. Missão dos 12 apóstolos. Reunindo Jesus os 12 apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhes: não leveis coisa alguma para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, até que deixeis aquela localidade. Onde ninguém vos receber, deixai aquela cidade em testemunho contra eles, sacudi a poeira dos vossos pés. Partiram, pois, e percorriam as aldeias, pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Opinião de Herodes sobre Jesus. O tetrarca Herodes ouviu falar de tudo que Jesus fazia e ficou perplexo. Uns diziam: é João que ressurgiu dos mortos. Outros: é Elias que apareceu. E ainda outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes dizia: eu degolei a João. Quem é, pois, este de quem ouço tais coisas? E procurava ocasião de vê-lo. Primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos, ao voltarem, contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Tomando-os ele consigo à parte, dirigiu-se a um lugar deserto para o lado de Betsaida. Logo que a multidão o soube, o foi seguindo. Jesus recebeu-os e falava-lhes do reino de Deus, restabelecia também a saúde dos doentes. Ora, o dia começava a declinar e os 12 foram dizer-lhe: despede as turbas para que vão para as aldeias e sítios da vizinhança e procurem alimento e hospedagem, porque aqui estamos num lugar deserto.
Jesus replicou-lhes: Dá-lhe vós mesmos de comer. Retrucaram eles: Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a menos que nós mesmos vamos e compremos mantimentos para todo esse povo, pois eram quase 5.000 homens. Jesus disse aos discípulos: Mandai-os sentar, divididos em grupos de 50. Assim o fizeram, e todos se assentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e deu a seus discípulos para que os servissem ao povo. E todos comeram e ficaram fartos. Do que sobrou recolheram ainda 12 cestos de pedaços. Confissão de São Pedro. Num dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes: Quem dizem que eu sou? Responderam-lhe: Uns dizem que é João Batista, outro Elias, outros pensam que ressuscitou algum dos antigos profetas. Perguntou-lhes então: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Ordenou-lhe energicamente que não o dissessem a ninguém. Primeiro anúncio da paixão. Ele acrescentou: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao 3º dia. Em seguida, dirigiu-se a todos: Se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, irá salvá-la. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vem a perder a si mesmo e se causa a sua própria ruína? Se alguém se avergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória, na glória de seu Pai e dos seus santos anjos. Em verdade vos digo, dos que aqui se acham, alguns há que não morrerão até que vejam o reino de Deus. Transfiguração. Passados uns 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele 2 personagens, eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória e falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 personagens em sua companhia. Quando esses se apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Enquanto ainda assim falava, veio uma nuvem e cobriu-os com a sua sombra, e os discípulos, vendo-os desaparecer na nuvem, tiveram um grande pavor. Então, da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho muito amado, ouvi-o. E enquanto ainda ressoava essa voz, achou-se Jesus sozinho. Os discípulos calaram-se e a ninguém disseram naqueles dias coisa alguma do que tinham visto. O menino epilético. No dia seguinte, descendo eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. Eis que um homem exclamou no meio da multidão: Mestre, rogo-te que olhes para meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito se apodera dele e subitamente dá gritos, lança-o por terra, agita-o com violência, fala-o espumar e só o larga depois de deixar todo ofegante. Pedi a teus discípulos que o expelissem, mas não o puderam fazer. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos aturarei? Traze cá teu filho. E quando ele ia chegando, o demônio lançou-o por terra e agitou-o violentamente. Mas Jesus intimou o espírito imundo, curou o menino e o restituiu a seu pai. Todos ficaram pasmados ante a grandeza de Deus. Segundo anúncio da paixão. Como todos se admirassem de tudo que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: Gravai nos vossos corações estas palavras: o Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa palavra e era-lhes obscura, de modo que não alcançaram seu sentido e tinham medo de lhe perguntar a esse respeito. Lição de humildade e tolerância. Veio-lhe então o pensamento de qual deles seria o maior. Penetrando Jesus nos pensamentos de seus corações, tomou o menino, colocou-o junto de si e disse-lhe: Todo que recebe esse menino em meu nome,
a mim é que recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, pois quem dentre vós for o menor, esse será grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos um homem que expelia demônios em teu nome, e nós o proibimos, porque não é dos nossos. Mas Jesus lhes disse: Não o proibais, porque o que não é contra vós é a vosso favor. Viagem de Jesus a Jerusalém. Discipulado. Aproximando-se o tempo que Jesus devia ser arrebatado desse mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Enviou diante de si mensageiros que, tendo partido, entraram em uma povoação dos samaritanos para lhe arranjar pousada. Mas não o receberam, por ele dar mostras de que ia para Jerusalém. Vendo isso, Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Jesus voltou-se e repreendeu-os severamente. Não sabeis de que espíritos sois animados? O Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens, mas para salvá-las. Foram então para outra povoação. Enquanto caminhavam, um homem lhe disse: Senhor, te deixarei para onde quer que vás. Jesus replicou-lhe: As raposas têm covas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permita-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Um outro ainda lhe falou: Senhor, te seguirei, mas permite primeiro que me despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse-lhe: Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Capítulo 10. Missão dos 72 discípulos. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si para todas as cidades e lugares por onde ele tinha de ir. Disse-lhes: Grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos, não leveis bolsa nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ela se tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei dos que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos servir. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Mas se entrardes em alguma cidade e não vos receberem, saindo pelas suas praças, dizei: até o pó que se nos pegou de vossa cidade, sacudimos contra vós. Sabei, contudo, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos, naqueles dias haverá um tratamento menos rigoroso para Sodoma. Recriminação a 2 cidades. Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido feitos prodígios que foram realizados em vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, cobrindo-se de saco e cinza. Por isso, haverá no dia do juízo menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te elevas até o céu, serás precipitado até os infernos. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Volta dos 72. Voltaram alegres os 72, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Jesus disse-lhes: Vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estejam escritos nos céus. O Evangelho revelado aos pequeninos. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te porque assim foi o teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quis revelar. E voltou-se para os seus discípulos e disse: Ditosos os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não o viram, e ouvir o que vos ouvis e não ouviram. O bom samaritano.
Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondestes bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram e, depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-se meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando naquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando naquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trata dele e, quando gastares a mais, na volta te pagarei. Qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai, e faze tu o mesmo. Marta e Maria. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã, por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. Capítulo 11. A oração do Pai Nosso. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou aos seus discípulos. Disse-lhes ele, então: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aquele que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação. Em seguida ele continuou: Se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, aquele que procura acha, e ao que bater se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual o pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Blasfêmia dos fariseus. Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. Mas alguns dele disseram: Ele espera os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediam um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhe Jesus: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulsa os demônios por Beelzebu. Ora, se é por Beelzebu que expulsa os demônios, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se expulsa os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado vós o reino de Deus. Quando o homem forte guarda armada a sua casa, então em segurança
estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevier outro mais forte do que ele e o vencer, esse lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus espólios. Quem não está contra mim, está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso. Não o achando, diz: voltarei à minha casa de onde saí. Chegando, achará varrida e adornada. Vai então e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entra e estabelece-se ali. E a última condição desse homem vinha a ser pior do que a primeira. Enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz do meio do povo e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus replicou: antes bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. O sinal de Jonas. Afluía o povo e ele continuou: essa geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não se lhe dará outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para essa geração. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo para condenar os homens dessa geração, porque ela veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais que Salomão. Os ninivitas se levantarão no dia do juízo para condenar os homens dessa geração, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. Os olhos como luz. Ninguém acende uma lâmpada e a põe em lugar oculto ou debaixo da maçadeira, mas sobre um candeeiro para iluminar os que entram. O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será bem iluminado. Mas se, porém, estiver em mau estado, o teu corpo estará em trevas. Vê, pois, que a luz que está em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo estiver na luz, sem mistura de trevas, ela será inteiramente iluminada, como sob a brilhante luz de uma lâmpada. Censura aos fariseus. Enquanto Jesus falava, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar em sua companhia. Ele entrou e pôs-se à mesa. Admirou-se o fariseu de que ele não se tinha lavado antes de comer. Disse-lhe o Senhor: vós, fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o conteúdo? Dai antes em esmola o que possuís, e todas as coisas vos serão limpas. Ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da ruda e de diversas ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. No entanto, era necessário praticar essas coisas, sem contudo deixar de fazer aquelas outras coisas. Ai de vós, fariseus, que gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças públicas. Ai de vós que sois como sepulcros que não aparecem e sobre os quais os homens caminham sem o saber. Um dos doutores da lei lhe disse: mestre, falando assim também a nós outros nos afrontas. Ele respondeu: ai também de vós, doutores da lei, que carregais os homens com pesos que não podem levar, mas vós mesmos nem sequer com o dedo vossos tocais os fardos. Ai de vós que edificais sepulcros para os profetas que vossos pais mataram. Vós servis assim de testemunhas das obras de vossos pais e as aprovais, porque em verdade eles o mataram, mas vós lhes edificais os sepulcros. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles darão a morte a uns e perseguirão a outros. E assim se pedirá conta essa geração do sangue de todos os profetas derramados desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o templo. Sim, declaro-vos que se pedirá conta disso a essa geração. Ai de vós, doutores da lei, que tomastes a chave da ciência, e vós mesmos não entrastes e impedistes aos que vinham para entrar. Depois que Jesus saiu dele, os escribas e fariseus começaram a importuná-lo fortemente, a persegui-lo com muitas perguntas, armando-lhe dessa maneira ciladas e procurando surpreendê-lo em alguma palavra de sua boca. Capítulo 12. Enquanto isso, os homens se tinham reunido aos milhares em torno de Jesus, de modo que se atropelavam uns aos outros. Jesus começou a dizer a seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se, e nada escondido que não venha a ser conhecido. Pois o que dissestes às escuras será dito à luz, e o que falastes ao ouvido
nos quartos será publicado de cima dos telhados. Instruções aos discípulos. Digo-vos a vós, meus amigos, não tenhais medo daquele que mata um corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno? Sim, eu vos digo, temei a esse. Não se vende 5 pardais por 2 asses? E, entretanto, nenhum só deles passa despercebido diante de Deus. Até os cabelos de vossa cabeça são todos contados. Não temais, pois, mais valor tendes vós do que numerosos pardais. Digo-vos, todo o que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem obterá perdão, mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará o perdão. Quando, porém, vos levarem às sinagogas perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. Parábola do homem rico. Disse-lhe então alguém do meio do povo: Mestre, disse a meu irmão que reparta comigo herança. Jesus respondeu-lhe: Meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse então ao povo: Guardai-vos escrupulosamente de toda avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. E propôs-lhes essa parábola. Havia um homem rico cujos campos produziam muito, e ele refletia consigo: Que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. Disse então ele: Farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: Ó minha alma, tenho muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Deus, porém, lhe disse: Insensato, nessa noite ainda exigirão de ti a tua alma. E as coisas que ajuntastes de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. É bom confiar. Jesus voltou-se então para seus discípulos. Portanto vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, eles não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiro, entretanto Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles, mas qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Se vós, pois, não podeis fazer com as mínimas coisas, por que estáis preocupados com as outras? Considerai os lírios como crescem, não fiam nem tecem, contudo, digo-vos, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Se Deus, portanto, veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã se lança ao fogo, quanto mais a vós, homens de fé pequenina. Não vos inquieteis com o que haveis de comer ou beber, e não andeis com vãs preocupações, porque os homens do mundo é que se preocupam com todas essas coisas. Mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Buscai antes o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se gastam, um tesouro inesgotável nos céus, onde não chega o ladrão e a traça não destrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Necessidade da vigilância. Estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor, ao voltar de uma festa, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando, quando vier. Em verdade vos digo, ele há de cingir-se, dar-lhe a mesa e o servirá. Se vier na segunda ou se vier na terceira vigília e o achar vigilantes, felizes aqueles servos. Sabei, porém, isso, se o Senhor soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria forçar a sua casa. Estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais virá o Filho do Homem. Disse-lhe Pedro: Senhor, propôs essa parábola só a nós ou também a todos? O Senhor replicou: Qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhes dar a seu tempo a sua medida de trigo?
Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim quando vier. Em verdade vos digo, lhe confiará todos os seus bens. Mas se o tal administrador imaginar consigo, meu senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que não esperar, e na hora em que ele não pensar, e o despedirá e o mandará ao destino dos infiéis. O senhor que, apesar de conhecer a vontade de seu senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade de seu senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, dele mais se há de exigir. Sinais dos tempos. Reconciliação. Eu vi lançar fogo à terra, e que tenho eu a dizer se ele já está aceso? Mas devo ser batizado num batismo, e quando anseio, até que ele se cumpra. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, digo-vos, mas separação. Pois de hora em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Dizia ainda o povo: quando vedes levantar-vos uma nuvem no poente, logo dizeis, aí vem chuva, e assim sucede. Quando vedes soprar o vento do sul, dizeis, haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis discernir os aspectos do céu e da terra? Como, pois, não sabeis reconhecer o tempo presente? Porque também não julgais por vós mesmos o que é justo? Ora, quando fores com teu adversário a magistrado, faz o possível para entrar de acordo com ele pelo caminho, a fim de que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Digo-te, não sairás dali até pagares o último centavo. Capítulo 13. Convite à conversão. Nesse mesmo tempo, contava alguns o que tinha acontecido a certos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. Jesus toma a palavra e lhe pergunta: pensais vós que esses galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus por terem sido maltratados desse modo? Não, digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou cuidais que aqueles 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados que todos os demais habitantes de Jerusalém? Não, digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. A figueira estéril. Disse-lhe também essa comparação. Um homem havia plantado uma figueira na sua vinha, e indo buscar fruto não o achou. Disse ao viticultor: eis que 3 anos há que venho procurando fruto nessa figueira, e não o acho. Corta, para que ainda culpa inutilmente o terreno? Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei adubo. Talvez depois disso dê frutos, caso contrário, mandarás cortá-la. Cura de uma mulher encurvada. Estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Havia ali uma mulher que havia 18 anos era possessa de um espírito que a detinha doente. Andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao ver-a, Jesus a chamou e disse-lhe: estás livre da tua doença. Impôs-lhe as mãos e no mesmo instante ela se endireitou, glorificando a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curara num sábado, disse ao povo: são 6 os dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para vos curar, mas não em dia de sábado. Hipócritas, disse-lhe o Senhor, não desamarra cada um de vós no sábado o seu boi ou o seu jumento da manjedoura para os levar a beber? Essa filha de Abraão que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre dessa prisão em dia de sábado? Ao proferir essas palavras, todos os seus adversários se encheram de confusão, ao passo que todo o povo, à vista de todos os milagres que ele realizava, se entusiasmava. Parábola do grão de mostarda, parábola do fermento. Jesus dizia ainda: aqui é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou na sua horta, e que cresceu até se fazer uma grande planta, e as aves do céu vieram fazer ninhos nos seus ramos. Disse ainda: a que direi que é semelhante ao reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou levedada.
número de escolhidos, a porta estreita. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus ia atravessando cidades e aldeias e nelas ensinava. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os homens que se salvam? Ele respondeu: Procurai entrar pela porta estreita, porque, digo-vos, muitos procurarão entrar e não o conseguirão. Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e vós de fora começares a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele responderá: Digo-vos que não sei de onde sois. Direis então: Comemos e bebemos contigo, e tu nos ensinastes em nossas praças. Ele, porém, vos dirá: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos vós que sois malfeitores. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós serdes lançado para fora. Virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e se sentarão à mesa no reino de Deus. Há últimos que serão os primeiros, e há primeiros que serão os últimos. Lamento por Jerusalém. No mesmo dia chegaram alguns dos fariseus, dizendo a Jesus: Sai e vai-te daqui, porque Herodes te quer matar. Disse-lhes ele: Ide dizer a essa raposa: Eis que expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e ao terceiro dia terminarei a minha vida. É necessário, todavia, que eu caminhe hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não é admissível que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os enviados de Deus. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha abriga sua ninhada debaixo das asas, mas não o quiseste. Eis que ficará deserta a vossa casa, digo-vos, porém, que não me vereis até que venha o dia em que digais: Bendito que vem em nome do Senhor. Capítulo 14, último capítulo de hoje, cura de um doente. Jesus entrou num sábado em casa de um fariseu notável para uma refeição. Eles observavam. Havia ali um homem hidrópico. Jesus dirigiu seus doutores além aos fariseus: É permitido ou não fazer curas no dia de sábado? Eles nada disseram. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois, dirigindo-se a ele, disse: Qual de vós que, se lhe cair o jumento ou o boi num poço, não o tira imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isso nada lhe podiam replicar. Lição de humildade. Observando também como os convívrios escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes a seguinte parábola: Quando fores convidado às bodas, não te sentes no primeiro lugar, pois pode ser que seja convidada outra pessoa de mais consideração do que tu, e vindo o que te convidou te diga: cede o lugar a este, terias então a confusão de ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, passa mais para cima. Então serás honrado na presença de todos os convivas. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Dizia igualmente ao que tinha convidado: Quando deres alguma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos, porque por sua vez eles te convidarão e assim te retribuirão. Mas quando deres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás feliz porque eles não têm com que te retribuir, mas tu receberás na ressurreição dos justos. Parábola do grande banquete. A essas palavras disse a Jesus, um dos convidados: Feliz daquele que se sentar à mesa do reino de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Um homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. E à hora da ceia enviou seu servo para dizer aos convidados: Vinde, tudo já está preparado. Mas todos, um a um, começaram a escusar-se. Diz-lhe o primeiro: Comprei um terreno e preciso sair para vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Disse outro: Comprei 5 jutas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me des por escusado. Disse também um outro: Casei-me, por isso não posso ir. Voltou o servo e referiu isso a seu senhor. Então, irado, o pai de família disse a seu servo: Saí sem demora pelas praças e pelas ruas da cidade, e introduz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Disse o Senhor: Disse o servo: Senhor, está feito como ordenastes, e ainda há lugar. O Senhor ordenou: Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que se encha a minha casa. Pois vos digo, nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Qualidade dos verdadeiros discípulos. Uma grande multidão seguia Jesus. Voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim
E se não me ama mais que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e me segue, não poderá ser meu discípulo. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se assenta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tenho que acabá-la? Para que depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que virem não comecem a zombar dele, dizendo: esse homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. Ou qual é o rei que, estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se com seus 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, quando o outro ainda está longe, envia-lhe embaixadores para tratar de paz. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é uma coisa boa, mas se ele perder o seu sabor, com que recuperará? Não servirá nem para a terra nem para adubo, mas será lançado fora. O que tem ouvidos para ouvir, ouça.